bem-vindos a mais um episódio do Pod ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje conto com a presença da ilustríssima doutora Zizete Balbino, ela que é advogada aqui em Barreiras. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Gabriela. Muito obrigada por ter aceitado o convite do podcast e estar aqui com a gente hoje para falarmos sobre alguns temas ali dentro do direito empresarial. Vamos num papo legal hoje. Doutora, antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, eu sempre gosto de falar um pouco assim sobre a vida profissional, ali no início da advocacia, né, do entrevistado. Então, conte-nos sobre as suas experiências ali do pós-faculdade. Já era um desejo trabalhar dentro do direito empresarial ou foi descobrindo no caminho? Como foi? Gabriele, obrigada, né? Primeiramente, agradecer aqui ao convite. Me sinto assim, muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a trajetória de vida, trajetória de profissão, e nesse dia, hoje aqui, poder compartilhar com vocês essa caminhada, que foi uma caminhada e tem sido uma caminhada intensa, mas de muita realização na busca de um sonho e de uma profissão. Na realidade, o direito ele sempre esteve presente na minha vida. Minha família sempre assim, me pautou muito pelos princípios jurídicos. Em todas as mesas de almoço de domingo eu ouvia aquelas teses jurídicas e aqueles debates, seja por meus bisavós, avós, meus pais, enfim. Eu venho de uma família de formação eminentemente jurídica, né? Só contextualizando um pouquinho aqui, meu bisavô foi advogado, atuante, foi governador da Bahia. Meu avô também, ele tem uma estrutura jurídica, foi deputado federal 4 mandatos e também advogado atuante. A minha avó Zizete é excelente advogada dentro, né, do âmbito empresarial e a quem eu devo muito assim, da minha vida, da minha profissão. E na verdade assim, a profissão do direito ela sempre esteve presente na minha vida como formação jurídica e de base familiar, né? Então, na realidade, fazer direito para mim era desvendar todos aqueles mistérios dentro daquelas discussões que nunca terminavam no almoço, se estendiam aí por horas a fio dentro da minha casa e dentro, né, dos contextos familiares, dos natais, das Páscoas e de todas as reuniões. Então, na verdade, eu nunca tive dúvida que eu iria cursar direito, e o caminho que me levou à advocacia, ele foi um caminho muito natural. Na realidade, assim, quando eu estava no ensino médio, eu desde muito nova, assim, eu já imaginava que eu iria fazer direito, mas no ensino médio, no segundo ano, eu fui agraciada com um programa de intercâmbio e morei 8 meses em Ohio, nos Estados Unidos, na região de Cleveland. E lá a minha paixão pelo direito ainda foi mais intensa, porque eu me deparei não apenas com o mundo jurídico brasileiro, me deparei com normas sobre governo americano, sobre história americana, e isso expandiu meus horizontes para o mundo jurídico que envolvia tantos aspectos democráticos do nosso país e dos Estados Unidos. Desde então eu recebi convites para continuar a minha formação jurídica, que seria americana. Eu iria continuar do high school, do segundo ano, eu iria ingressar em faculdade americana. Eu já tinha, a minha escola americana tinha Blue Ribbon, era um título americano para as escolas que tinham uma graduação de excelência, e eu já entraria ali para alguma das maiores universidades do mundo, dentre as quais Stanford, Harvard ou Columbia. Mas eu optei por voltar. Porque a minha intenção era fazer direito no Brasil. Eu queria atuar aqui, eu queria conhecer um pouco mais das normas aqui, e a minha ideia era ingressar no sistema jurídico brasileiro, né? Desde nova eu já tinha essa vontade
eu acho que por algo de determinação e de força e vocação, eu queria voltar e queria completar meu ensino jurídico aqui. Então eu voltei no segundo ano, terminei o ensino médio, ingressei na faculdade de Direito e os 5 anos da faculdade de Direito foram 5 anos desafiadores, né? Porque dentro da faculdade você inicia achando que vai seguir uma certa carreira e daqui a pouco os planos acabam se modificando por um outro caminho. Assim como muitas pessoas da minha turma de Direito, eu quis fazer concurso público e o concurso público ele esteve presente durante a minha trajetória e eu já vim me preparando para os concursos públicos durante a faculdade. Eu não sabia ao certo se eu seria juíza, se seria delegada, se eu seria promotora, mas eu pensei no concurso público com aquele sonho da estabilidade financeira e por ter um título, algo que me permitisse continuar a minha profissão e seguir uma carreira jurídica. Naquele momento, esse foi o desejo, né? E eu já vim me preparando para alguns concursos da carreira jurídica ao longo desses 5 anos da faculdade. Logo que eu terminei a faculdade, eu fiz alguns estágios, né, no período de faculdade. E dentre esses estágios, eu atuei no estágio na área civil, na área criminal, na área tributária. Por fim, assim, fiz alguns estágios na área trabalhista e não tinha ainda uma delimitação de um foco da área que eu seguiria. Eu sabia que eu tinha afinidade por algumas áreas, dentre as quais o direito civil e empresarial. Logo que eu me formei, eu fiz algumas provas, né, que exigiam também ensino médio, ensino superior. Dentro do tribunal, você acaba ingressando em alguns cargos de analista, de técnicos jurídicos, para você depois enveredar por áreas maiores, e esse sempre foi um plano. Fazer concursos que me permitissem ter o contato com aquele mundo jurídico que eu queria conhecer e depois, eventualmente, fazer outros concursos que a gente chamava na época, os concurseiros, concurso de escada. Você inicia por um cargo e depois você vai finalizando a sua carreira com outro cargo, e esse foi o meu plano, né? E assim foi, né? Eu fiz muitas provas de concurso, viajei. Eu acredito que eu conheço hoje quase todas as capitais do país por ter viajado realmente fazendo provas. E isso me deu uma resiliência e uma força para poder encarar esse processo de provas de concurso. E depois de algum tempo aguardando resultados, eu ingressei no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que foi um tribunal que eu sou muito grata por ter ingressado e seguido carreira dentro do tribunal por alguns anos. Então, doutora, terminou a faculdade, aí já iniciou, né? Não advogou, não. Ou advogou primeiro, depois foi para o concurso, ou já começou na fase dos concursos? Logo quando eu terminei a faculdade e passei no exame da ordem, eu já vinha advogando porque eu já estagiava em escritórios. E eu continuei advogando, mas o meu foco era o concurso. Então, na verdade, a minha advocacia era uma advocacia preliminar, assim, que não era focada na advocacia, porque, na realidade, o meu foco estava destinado a passar em concurso. Então, eu era pautista, eu fazia algumas audiências, eu fazia algumas peças jurídicas, mas o foco era passar em concurso. Então, naquele primeiro momento inicial, logo quando eu me formei, a minha energia, o meu foco estava destinado a isso. A advocacia, ela sempre foi um sonho para mim, mas um sonho que eu acreditava que eu precisava ainda ter uma segurança jurídica, mesmo assim, que fosse uma pós-graduação ou um cargo público que me permitisse depois ter a segurança necessária para poder advogar e atender os clientes da forma que eu acreditava, né, da forma que eu poderia entregar o meu melhor. E porque hoje você ter uma OAB, você ter uma carteira da ordem, não necessariamente te garante a segurança necessária para você atender o seu cliente e para você entregar a sua demanda. Então eu acreditava que eu precisava mais, não só o ensino jurídico. Então o período eu advoguei
mas não focada na advocacia, mas sempre tive o projeto de montar o meu escritório pessoal, o meu escritório particular. Isso é um projeto que foi pensado muito por mim e por minha avó, que tem o mesmo nome meu e que tinha uma carreira jurídica brilhante. E por questões pessoais, ela não conseguiu em vida montar e finalizar o projeto de escritório dela, e esse era um projeto nosso, que a gente montaria o Zete Balbino Advogados Associados. Assim, esse período da advocacia, ele foi e o período de estudo também, de preparação para concurso, me garantiu assim uma segurança e uma firmeza para poder continuar atendendo os clientes. Depois, então, essa advocacia inicial foi uma advocacia ainda prematura, foi uma advocacia que abrangia muitas áreas, desde processos criminais a processos que envolviam o direito do consumidor e processos de família, processos tributários. Então, eu advoguei em diversas áreas, né? Dentro dessas áreas, enquanto aguardava ainda o resultado e a homologação de concurso público, eu ingressei numa pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, a pós-graduação em Direito Civil. E dentro das áreas de Direito Civil, a gente tem um leque amplo, né, que a gente chama, né, que o Direito Civil é a clínica geral da advocacia. E aí a gente passa por direitos reais, família, sucessões e empresarial. Empresarial a gente, né, pincela dentro do direito civil, mas é um dos sub-ramos, como eu posso dizer assim, dentro do direito civil. E também sempre vi a atuação, né, dos meus avós, principalmente da minha avó, em todo o ramo da advocacia empresarial, focada no empresarial. E aí eu fiz essa pós-graduação, né? Eu sou especialista em Direito Civil pela Universidade Federal da Bahia. Dentro dessa pós-graduação, ainda aguardando processos de homologação de concurso, porque, mais uma vez, eu fiz diversos concursos ao longo do Brasil, então saía às vezes o resultado de às vezes atrasava, depois eu vinha, achei que eu ia ser nomeada para o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, e o resultado de Goiás ainda demorou para sair. Então, enquanto eu aguardava esses processos, eu finalizei uma pós-graduação. No processo final da minha pós-graduação, em um seminário com professores norte-americanos, eu fui selecionada para participar de um processo de seleção para ingressar na Universidade de Harvard. Então, assim, para mim, aquele processo de seleção, que eu posso dizer assim, que foi talvez uma inspiração divina naquele momento, estava ali presente, me permitiu ingressar na melhor universidade do mundo para completar uma pós-graduação que eu acredito que foi aquilo que dizia respeito à minha essência, né? Que era sempre focado no direito civil e empresarial. Então aí, aguardando mais uma vez, ingressei na Universidade de Harvard, passei pelo processo de seleção, entrei no mestrado na Universidade de Harvard. Nesse processo de mestrado, né, que a gente passa por outro tipo de processo, eles focavam muito no mundo acadêmico e empresarial, e ali você tem contato com o mundo, ali você tem contato com um outro tipo de network e expansão de mente, né? E ali, naquele momento, eles formam líderes, eles formam pessoas que têm essa vocação para que voltem para o seu país e façam a diferença onde eles estiverem atuando. E ali eu resolvi seguir esse propósito de focar nesse mundo empresarial. Quando finalmente eu resolvi, né, continuando o curso da minha especialização estricto sensu lá nos Estados Unidos, eu iria ingressar no mundo acadêmico para dar aulas. Mas, mais uma vez, não era esse o meu propósito. Eu sempre gostei da academia e do mundo da doutrina, mas eu queria a vida prática de atender, de advogar, de prestar um serviço que eu visse que seria eficaz e que traria resultado, né? Mais dinâmico do que a vida acadêmica.
E após muito pensar sobre esse processo, né, se eu queria ingressar na vida acadêmica ou não, eu parei por um momento e refleti e resolvi retornar ao Brasil para finalizar o meu processo de concursos, que é o que eu queria fazer, que era entender como é que funcionava esse serviço público brasileiro, que era uma curiosidade minha e uma vontade, né? Então, eu finalizo uma etapa do meu mestrado em Harvard, tranquei, retornei ao Brasil e aqui foi homologado a minha nomeação para o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, e lá eu tomei posse em 2014, em dezembro de 2014, e foi um período que eu saio, a gente diz assim, a gente sai do 80 para o 8. Eu saio da cidade de Boston, nos Estados Unidos, né, no estado de Massachusetts, com uma realidade, e vou para Porangatu, no estado de Goiás. Era algo que eu não imaginava, né? Chego na cidade de Goiânia depois da minha nomeação e vou passar mais ou menos 8 horas no ônibus para chegar na cidade de Porangatu. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Assim, foi um momento de muita realização, um momento de concretização de um sonho também, que era ingressar no serviço público aqui no Brasil, e passei por esse processo. Fui servidora pública em Goiás, passei pelas cidades de Porangatu, depois pela cidade de Uruaçu, depois fui para Goiânia, e nesse processo de serviço público, o que eu mais consegui aprender dentro do tribunal foi como lidar com pessoas. Como lidar com pessoas, como funcionavam os processos, como funcionava o âmbito do outro lado, né? Estar do outro lado na cadeira do serviço público é entender também como aquela dinâmica funciona. Então, dentro do serviço público, durante todos esses anos que eu passei em Goiás, ali foi um momento de muito aprendizado, foi um momento que eu fiz sentenças, fiz votos para desembargadores, atuava nas audiências. Então eu atuava como juiz sem ser juíza, mas estava ali presente, atuando em todas as demandas do judiciário. E ali naquele momento eu percebia que existiam as demandas, né, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, e o empresariado muitas vezes não sabia muito como atuar dentro daquele âmbito. E ali, dentro daquele âmbito da Justiça do Trabalho, eu pude perceber como funciona para que a defesa também do empresário, não só do reclamante, mas que o empresário ele possa se proteger dentro daquele âmbito, tá, da Justiça do Trabalho. Então foram anos de muito aprendizado, de muita concretização, assim, de resultados mesmo do que eu queria. E ali, naquele momento, eu já sabia que eu tinha atingido, como eu posso dizer, uma excelência dentro do que eu queria na segurança jurídica para passar para os meus clientes. Eu já tinha passado pela vida acadêmica, eu já tinha passado pelo serviço público, e naquele momento eu sentia que eu estava preparada para atender. E hoje em dia o seu escritório é aqui em Barreiras mesmo? Aqui em Barreiras, Praça Landulfo Alves. O meu escritório visa atender todas as demandas, né, que o empresariado precisa para ele se tornar um empresário de sucesso. E, mais uma vez, o empresário de sucesso, ele precisa focar no produto final da empresa. Ele precisa perceber como ele pode dobrar, triplicar seu faturamento, e isso é pensar no produto da empresa. E para pensar no produto da empresa, ele não pode estar sobrecarregado com demandas do dia a dia, com demandas que envolvem trabalhadores, com demandas de funcionário, com demanda que envolve pagamento de tributo, com demandas hoje que envolvem o direito digital, porque cada vez mais o empresário e a empresa precisam das plataformas digitais para divulgar o seu produto, para divulgar o seu serviço. Então, muitas vezes o empresário ele está à mercê, ele fica vulnerável por conta dessas demandas e deixa de pensar e focar no seu produto final. E é isso que o meu escritório visa atender. A demanda que o empresário precisa para poder deixar de estar sobrecarregado e ele tenha a confiança de entregar isso para uma assessoria.
Porque aquele sistema de centralização do empresário faz com que ele não foque no produto final. Então, o empresário hoje, ele realmente precisa delegar e saber para quem delegar algumas demandas do dia a dia, algumas dificuldades do dia a dia. Saber resolver, pessoas que saibam resolver problemas, seja da esfera trabalhista, tributária, sucessória ou mesmo digital. E, então, entrando mais no assunto aí, na questão tributária, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os impactos da reforma tributária para as empresas, não é isso? Uhum. Quais os principais pontos, assim? A reforma tributária, ela vem no afã de tentar desburocratizar um sistema que é muito burocrático. Hoje nós temos uma série de tributos que não só o empresário, mas todo o cidadão precisa pagar, e muitas vezes nós não sabemos porque ele está embutido ali no preço do produto, no preço do serviço. Então, se a gente for só pela cadeia de tributos que nós temos que pagar, nós temos impostos, nós temos taxas, nós temos contribuições de melhoria, nós temos uma série de tributos de esfera federal, estadual e municipal. E dentro dos impostos, aí nós temos ISS na esfera municipal, nós temos ICMS na esfera estadual, nós temos ITR na esfera da União. Então, muitas vezes o empresariado, diante desse emaranhado, fica até confuso de como vai ser esse recolhimento, como vai precisar fazer para evitar ser autuado pelo fisco e autuado judicialmente. Então, o que nós fazemos enquanto escritórios é evitar que o empresário venha a ter problemas no âmbito judicial. É a gente trazer aqui para o empresário a consciência de que prevenir, ele evita pagar, inclusive, os meus honorários. Então, não é o meu honorário. O honorário, você evitar, você trazer isso para a prevenção, é você organizar a sua empresa e você ter eficácia no seu produto final. Então, o que eu faço é estudar o produto final daquela empresa, o que aquela empresa precisa para ela ser produtiva e eficaz. E a gente aqui evitar que esses problemas alcancem o âmbito do Poder Judiciário. Então, essa reforma tributária, ela é mais positiva ou mais negativa, assim, para o empresário? Para o empresário, ela simplifica. A ideia dela é simplificar, é unificar esses tributos em um só. O que antes ele pagava de ICMS, ISS, hoje a ideia é que esses tributos eles sejam simplificados em um. Só que nós passamos hoje por um momento de recessão. Nós não estamos com uma economia fortalecida ainda. Nós estamos ainda em processo de transição. E você criar uma reforma tributária no momento de recessão é você praticamente dizer que essa reforma tributária, ao invés de diminuir a carga, provavelmente a ideia vai ser aumentar. Então, hoje, o que o brasileiro, na verdade, seja o empresário especialmente, precisa estar atento, é quais os reais motivos que estão levando essa reforma tributária. Porque essa é uma reforma tributária pensada há muitos anos para facilitar, que a ideia seja facilitar a vida do consumidor e do empresário, mas na realidade ela pode vir com uma demanda que venha a aumentar a carga tributária do empresariado. Então hoje, o que nós precisamos estar atentos e cada vez mais ativos é em como essa reforma tributária vai ser aprovada agora no Senado. Nós já passamos por uma fase de aprovação na Câmara dos Deputados, estamos numa segunda fase de aprovação no Senado Federal e a sociedade organizada, de fato, o empresariado, a Câmara dos Lojistas, as confederações, elas precisam estar atentas a como essa reforma vai ser passada no Senado. Então, é o momento agora de, na verdade, entender quais os reais motivos dessa reforma nesse exato momento. Então, De qualquer forma, a gente tem que aguardar aí os próximos capítulos. Precisamos aguardar os próximos capítulos e estar atentos a essa diferença de alíquota, a como essa tributação vai ser realizada, os impactos disso para o nosso serviço e para o nosso produto. Então, porque isso realmente impacta na cadeia produtiva do empresariado. E como assim, como o empresário, o que ele deve fazer para evitar que demandas tributárias alcancem o judiciário?
O que o empresário precisa fazer é exatamente isso que eu venho defendendo há muitos anos. É entender que ele precisa descentralizar. O empresário que quer triplicar um faturamento, ele precisa entender que ele precisa ter uma equipe, e uma equipe qualificada. Dentro dessa equipe qualificada, ele precisa ter uma assessoria jurídica que permita que ele desafogue o seu processo empresarial, que permita que ele assessore esse empresário nas demandas que são aquelas demandas que exigem muita energia e tempo despedido pelo empresário. Que isso justamente são as demandas que envolvem a parte de pagamento de tributos, que é as demandas que envolvem a parte trabalhista, demandas que envolvem o direito hoje digital. Então, todas essas demandas elas precisam ser delegadas para uma assessoria jurídica especializada. E dentro desse escopo, você prevenir, você evitar que o problema aconteça, é a melhor saída para o empresário que quer focar e que quer aumentar o seu faturamento. Então, aqui, a minha sugestão é que o empresário esteja atento a essa advocacia empresarial preventiva e consultiva, que na verdade vai diminuir o tempo que ele despende para resolver esses conflitos e que ele possa delegar isso para uma assessoria que seja qualificada para resolver esses problemas. Eu costumo dizer que a advocacia preventiva ela evita muita dor de cabeça lá na frente, né? Com certeza. Porque quando você vai procurar, já está uma bola de neve, né? Então, e aí, o ideal é de forma preventiva mesmo. Com certeza, aí ele já evita que os processos alcancem o judiciário, evita que esses litígios venham a tomar uma outra proporção, que os valores sejam atualizados, os honorários advocatícios, inclusive, fiquem mais altos. Então, na realidade, o que a advocacia preventiva faz é evitar que o problema se acumule. E agora, no âmbito aí da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é um assunto queridinho do momento também. É verdade. Vamos falar um pouco sobre essa questão também para as empresas, né? Uhum. Como é que uma empresa ela deve se proteger? Por exemplo, estávamos conversando antes, né? Uhum. Alguns insights sobre esse assunto e surgiu um caso, né, recente que a doutora teve. Ela vai explicar um pouco para a gente depois, mas como o empresário ele deve se proteger nesse sentido de, por exemplo, teve uma conta bloqueada, suspensa ali da empresa, na plataforma da rede social ali, como ele deve agir nesse caso? Perfeito, Gabriela, essa pergunta é excelente, porque ela está muito em voga hoje em dia, né? Tudo que diz respeito ao mundo digital hoje, ele atrai muita curiosidade e as pessoas não se previnem. Muitas vezes aquela empresa, ela contrata uma equipe de marketing, ela paga valores, muitas vezes ou marketing interno ou externo, tem um dispêndio de valores mensais para que tenha uma assessoria, para que possa entregar um produto, para que possa entregar um serviço e para que tenha, né, atualização nas plataformas digitais. Então, todos esses conteúdos que são promovidos, que são criados, primeira dica, salvar esses conteúdos na nuvem. Ter um arquivo, ter uma base de dados para aqueles conteúdos. Por quê? Porque hoje nós estamos passando por um processo, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados veio esmiuçar atualmente, que traz todos os parâmetros que o mundo digital, né, principalmente no âmbito brasileiro, ele precisa para poder se desenvolver dentro das normas jurídicas. Só que o mundo digital se desenvolve numa velocidade e a aprovação das leis ela se desenvolve numa velocidade muito inferior. E nós temos plataformas digitais hoje, eminentemente aqui o Instagram, citando a rede, né, Instagram, Facebook, que elas proporcionam uma venda de produtos e de serviços de forma muito intensa e os empresários precisam dessas plataformas para vender seus produtos ou serviços. E hoje, muitas vezes, essas contas elas podem ser excluídas ou banidas dessas plataformas sem um direito de resposta. E simplesmente isso acontece, fere diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nos primeiros artigos da Lei de Proteção Geral de Dados, ele admite e ele, na verdade, exige que as plataformas digitais elas cumpram os requisitos do contraditório e ampla defesa, ou então exigindo que aquele que está protegido, né, pelas plataformas digitais, ele possa, primeiramente, poder responder e entender as razões pelas quais aquela sua conta foi excluída ou banida.
E simplesmente as plataformas digitais hoje, por mera liberalidade, elas excluem ou banem e não permitem esse direito de resposta. O que isso acontece? Aí aquele consumidor, aquele empresário que produziu conteúdos ao longo de tanto tempo, que despendeu valores, que na verdade precisa das plataformas digitais, fica vulnerável. Tenta recorrer na via do Instagram, tenta responder, e eles têm uma base, né, de resposta que é movida por alguns robôs dentro daquela plataforma e que emite respostas padrões, automáticas. E aquelas respostas, muitas vezes, elas não condizem com a realidade daquela empresa, né? Recentemente nós tivemos um caso que é público e notório aqui em Barreiras, de uma empresa, né, como algumas outras empresas isso já ocorreu, que teve a sua conta excluída do Instagram, uma rede de comunicação famosa aqui em Barreiras, teve a sua conta excluída do Instagram, depois de ter agregado muitos seguidores, né, organicamente, e todo aquele conteúdo, todas aquelas promoções, tudo que foi exposto na rede social foi perdido, né? E simplesmente eles receberam uma resposta padrão, tentaram recorrer ao Instagram e o Instagram simplesmente manteve a política de exclusão daquela conta. Então a empresa ela fica simplesmente refém desse sistema, que hoje é um sistema paralelo, e a única via de solução dessa demanda é pela via judicial. Só que enquanto essa via judicial ela não é resolvida, a conta está suspensa. E uma coisa, a conta está suspensa para mim, Gabriele, para você que usamos as redes sociais ou podemos usar as redes sociais para fins profissionais. Outra coisa é uma empresa que todos os consumidores e todas as ações dependem principalmente daquela via de comunicação, especialmente se essa empresa lhes disser respeito e tiver um produto final, que é a comunicação. Uma rede de rádios precisa daquela plataforma digital para promover as suas ações. Então, realmente acaba inviabilizando uma área importantíssima da empresa. E a via é a via judicial para se conseguir resgatar a conta ou as indenizações cabíveis, danos materiais e danos morais por aquela violação. E o prejuízo é grande, né? Um absurdo o acontecimento. O prejuízo é imenso. O prejuízo é imenso, não apenas dos valores agregados àquele serviço, como pelos potenciais parceiros, clientes que precisam daquele acesso e simplesmente por uma mera liberalidade da plataforma digital, aquelas contas simplesmente são excluídas ou banidas. Doutora, e quando há a clonagem dessa conta da empresa na plataforma, na rede social, qual o procedimento? Nós tivemos um caso recente, Gabriele, que era uma rede hoteleira, né, que teve a conta clonada, e essa conta, inclusive, eles diziam que era a conta do hotel oficial. Então, os clientes buscavam a conta oficial, que era clonada. E hoje em dia é um alerta, né, para os consumidores e para todos aqueles, né, que buscam. Cuidado com o nome conta oficial, porque às vezes essa é a clonada. E eles inclusive ofereciam pacotes de passeios e o cliente entrava naquela conta do hotel e consumia aqueles pacotes, acreditando que estava consumindo da conta oficial. E que a conta verdadeira seria a conta clonada. E o que aconteceu? A conta oficial ela tinha mais seguidores, inclusive, do que a conta real. E tinha fotos reais do local, né, dessa rede de hotéis. E a rede de hotéis já vinha se prejudicando constantemente, porque as pessoas compravam os pacotes, inclusive pagavam diárias que, né, essa conta clonada oferecia, e na realidade nada daquilo era real, né? Você estava pagando para um fake, né? Ou era um golpe, ou era um real golpe. E na verdade, o que aquela empresa? Aquela empresa já tinha tentado entrar em contato com a plataforma Instagram, denunciando a conta fake. E mais uma vez a resposta foi aquela resposta padrão robotizada.
não existe, nesse caso, nenhuma violação que aquela outra conta estivesse promovendo. Aqui, mais uma vez, a indagação, né, que diz respeito a esse momento que nós dependemos inteiramente das plataformas digitais. Hoje nós temos um mundo e que cada vez mais nós dependemos das plataformas digitais, seja para oferecer nossos produtos, nossos serviços, ou pessoalmente para nos comunicarmos, né? A rede empresarial Facebook e Instagram é uma rede bilionária. E nós estamos falando aqui de empresas que precisam assumir o risco do seu empreendimento. Ao introduzir robôs em uma espécie de resposta padrão, eles não assumem a responsabilidade completa e real de um problema que afeta milhões de pessoas no mundo. E esse risco, ele precisa ser repassado para quem de fato é o responsável, que são esses donos dessas empresas. Então, na realidade, quando você move uma ação judicial, o efeito ele não é apenas o efeito material da indenização, mas ele é um efeito pedagógico para que aquelas empresas elas passem a adotar um sistema de responsabilidade e proteção, não apenas com os consumidores, mas com todo o empresariado que depende hoje da rede. Então, ao mover uma ação judicial, você evita que essas empresas continuem nesse sistema de robotização e de resposta padrão, porque realmente eles precisam ter a responsabilidade de perceber que hoje o mundo ele se desenvolve através das plataformas digitais. Então, cabe às plataformas Facebook e Instagram eles selecionarem, na realidade, seres humanos e pessoas que possam estar habilitadas para responder cada caso da forma devida e não criar um sistema robótico de padrão. Então, o que isso evitaria com esse tipo de instalação de serviço mais personalizado para cada caso seria evitar essa série de problemas. E o que acontece? Muitas vezes, empresas que têm sua conta clonada, que têm sua conta excluída do Instagram, simplesmente fazem, como a demanda judicial é uma demanda morosa, demora, eles muitas vezes acabam tendo que criar outras contas ou simplesmente esquecem aquele problema e não ingressam no Poder Judiciário porque querem evitar outros tipos de problema que envolvem o Poder Judiciário. O que a gente precisa fazer aqui é simplificar a vida do empresário para que ele sim busque a sua resposta através do Poder Judiciário e vá atrás dos seus direitos, porque a produção de conteúdo, a produção intelectual que envolve a produção material, todo esse tempo e esse dinheiro, ele precisa ser reparado. E essas empresas, Instagram e Facebook, precisam assumir a responsabilidade e de programar um sistema que seja eficaz para evitar que esses problemas continuem acontecendo. Então, na realidade aqui, que essas empresas e que as pessoas, de modo geral, que tenham esse problema na seara digital, elas realmente tenham acesso e busquem os seus direitos, seja nos juizados especiais, a depender, né, do valor que seja pleiteado, ou procurem um advogado especializado na área, dentro do meu ramo, na área empresarial digital, para que a gente possa correr atrás dos seus direitos e que a gente realmente busque esse efeito, o efeito pedagógico mesmo, para a gente conseguir reverter esse sistema que vem sendo instalado no mundo digital. Então, essa é uma dica aí para o empresariado e estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas aí de vocês. Doutora, eu achei excelente essa abordagem, perfeita a sua colocação e acho que de suma importância aí divulgar esse conteúdo, né? Para que as empresas elas fiquem ligadas nesse tema também que é recente, né? A Lei Geral de Proteção de Dados e busque seus direitos, né? Eu vou agradecer aqui mais uma vez a sua participação no podcast. Obrigada por ter aceitado o convite, né? Dispor do seu tempo para vir aqui. E eu deixo sempre convites em aberto para que, se surgir uma outra temática, vocês possam voltar e falar também, abordar com a gente, tá? Então, muito obrigada. Eu adorei esse papo de hoje e é isso aí. Obrigada a todos vocês. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.